como eu tô Rodrigo Paz e Amor hoje, né, eu vou discordar muito respeitosamente dos meus colegas para dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, normalmente essa operação de hackear dados pessoais, ela é exercida pelos mais jovens. É comum esse tipo de crime ser exercido por gente mais jovem, até porque a gente sabe que vai chegando numa certa idade e fica meio obsoleto em relação à tecnologia. Eu não sei se eu entendi muito bem ou não uma fala do Josias, mas quase deu a entender ali que a culpa de ser hackeado é da vítima, ou seja, talvez seja do próprio governo ou do presidente Bolsonaro que se deixou ser hackeado. Mas, infelizmente, é um crime comum, essa garotada é muito bem treinada e consegue hackear, enfim, entidades que têm ali investimentos bilionários com segurança. Né? Só que é um crime e tem que ser punido de forma exemplar. Então, essa operação é bem-vinda. Remete também àquele caso do The Intercept, do Glenn Greenwald, que se diz jornalista, né, e é um militante, mas como é um militante de extrema esquerda, ele é poupado não só por muitos pares jornalistas, como pelo próprio Supremo, que não deixou confiscarem ali os seus materiais de jornalismo e tudo mais. Não acontece a mesma coisa quando se trata dos blogueiros bolsonaristas, até a expressão já muda um pouco. Né? E o caso do Glenn Greenwald ali, né, que recebeu aquele material roubado, né, hackeado e divulgou a conta gotas, sem edição e tudo mais, aquela história toda que a gente falou várias vezes aqui, expôs ali o então ministro Moro, o próprio presidente, são coisas muito graves, né? Isso a gente não pode tolerar de forma passiva. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, só por isso que eu faço essa distinção. E eu tenho muito medo do uso das palavras sem a devida definição, porque eu vou dar um exemplo. Hoje, na sua coluna no jornal O Globo, o jornalista Pedro Doria, ele usou a expressão hackearam a democracia. Ele vinha fazendo uma análise ali sobre os nacional-populistas, como Trump e Bolsonaro, o caso do Brexit, e tudo isso ele acha que é muito arquitetado e organizado por esse tipo de atividade de militância digital. Ao contrário da Primavera Árabe, das manifestações chilenas, de 2013, do movimento Passe Livre, ou seja, ele conseguiu, na minha opinião, inverter tudo. Esses casos que ele dá, essas ocasiões aí que ele cita, que foram muitas vezes arquitetadas e orquestradas, enquanto que os fenômenos de Trump, Bolsonaro e Brexit são fenômenos muito mais espontâneos. Né? Mas ele usar essa expressão hackearam a democracia para concluir o seu texto pedindo uma espécie de controle das redes sociais, né, contra as fake news, isso é a narrativa hoje vigente de boa parte da imprensa, dos políticos, né, que adiaram, felizmente, a votação desse troço. É censura, né? É uma maneira de falar censura, porque quem é que vai definir o que é verdade e o que é mentira? Então, na verdade, esse pessoal está incomodado, não entende direito o fenômeno, né, e quer perseguir, sim, né, blogueiros e tudo mais de direita, né, sejam, enfim, malucos ou não. Militância, como a Thaís disse, não é crime. Ela cita ali o caso do PT para comparar com o Bolsonaro. Eu sempre acho essa comparação um tanto forçada, né? Não tem nada a ver, na minha opinião, o governo do PT com o governo do Bolsonaro. Mas, veja, a blogosfera petista, bancada a soldo dos recursos públicos e tudo mais, nunca foi perseguida, nunca foi presa. Né? E era um trabalho, inclusive, escancarado ali de defesa do indefensável e de crimes, né, que o PT cometia. E não precisava nem dessa blogosfera. Quando o PT anunciou financiamento de Porto e Muriel em Cuba, tivemos jornalistas aí da mídia mainstream, né, porque tem a militância também na mídia, né, como a Folha de São Paulo, por exemplo, gente lá aplaudindo que isso ia ser muito positivo para o país. Vejam o ponto a que chega a militância ideológica mascarada de jornalismo imparcial. E esse pessoal nunca foi perseguido e preso. Então, veja, o caso dos hackers é muito louvável que a polícia esteja na cola deles e tem que ser punido. É um crime grave, ainda mais quando tem como alvo autoridades da maior escalão da República, né? O próprio presidente e sua família. No caso do tal Oswaldo Eustáquio, que eu não conhecia, né? É muito diferente o caso. Qual é o crime que ele cometeu, né? De que ele é acusado? Ele estava fugindo de quê se ele não é foragido? É que nem a história do Queiroz, ele não era foragido, as pessoas esquecem isso. Então, de que crime ele está sendo acusado? A Sarah Winter é sim uma presa política no país, ela foi solta, mas com tornozeleira eletrônica e invenções jurídicas que não existem.
em lugar algum. Ela não pode falar com certas pessoas, não pode ir a tais lugares. Que critérios são esses? Cadê a isonomia de tratamento? Se é ameaça à democracia, se puxaram da cartola o entulho autoritário da Lei de Segurança Nacional, cadê isso para o lado da Antifa, para o lado dos black blocs, para o lado das torcidas organizadas e dos comunistas que estavam com placas pedindo ditadura do proletário nas ruas recentemente? Cadê? Então, o que estamos vivendo no Brasil hoje é claramente, sim, um Estado policialesco. E tem, nos ministros do Supremo Tribunal Federal, as figuras mais ameaçadoras, porque eles estão com base num inquérito ilegal, né, de vício de origem, desculpa, que é o eufemismo utilizado, perseguindo adversários políticos, até porque esse corpo que compõe o Supremo Tribunal já se mostrou totalmente politizado. 2 ali compararam o governo atual com o nazismo, e a outra, que é tida como moderada, que é a Carmen Lúcia, falou que isso aí é um desgoverno. Isso é opinião política, né, de militante, não de ministro do Supremo, que vai julgar casos que dizem respeito à Constituição. Então, o que estamos vivendo no Brasil hoje é assustador. E qualquer liberal tem obrigação de estar preocupado, porque é perseguição usando o mais alto aparato do establishment, que é o suposto guardião da Constituição e da lei, para ir atrás de blogueiros, até um tanto insignificantes, né, a maioria desconhecia, para intimidar. E não acusa de crime nenhum, que nem aquela operação espalhafatosa na chácara, que pegou máscara de ursinho e um facão, uma faca menor que eu uso para cortar meu pão aqui, sendo que é numa chácara, né? E deixou constrangido até o policial que fez a operação. Então veja que absurdo que estamos vivendo, como é que liberais não estão preocupados? Quem não está preocupado, desculpa, mas não é liberal nem aqui ou nem na China, ou talvez na China.